Estamos aqui com o nosso globo terrestre e estamos olhando para a porção norte do nosso continente, do continente americano. A América Anglo-Saxônica é formada por dois países dessa área. Vamos ver um pouquinho sobre a população de cada um deles? O Canadá, este país aqui. O Canadá, este país aqui, país mais ao norte do nosso continente, tem aproximadamente 34,7 milhões de habitantes. Isso torna o Canadá um país pouco populoso, ou seja, tem uma população considerada pequena no contexto dos países do mundo. Quando a gente vai observar a distribuição dessa população, temos aproximadamente 3 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, o Canadá é um país pouco povoado. Por que será? Será que tem a ver com o clima aqui no norte do Canadá? Vamos descobrir isso agora. Muito bem, se a gente aproximar aqui o nosso Canadá, e se a gente ativar também o modo satélite, a gente já vai conseguir perceber que parte do território norte do Canadá se encontra nas áreas polares. Veja aqui. A gente pode inclusive visitar alguns dos seus territórios mais ao norte, como o território de Yukon, os territórios do noroeste e o Nunavut, território do povo Inuit, do povo Esquimó. Vamos visitar Yellowknife. Olha, Zequinha, percebam que é um ambiente bastante frio. Bastante frio. Uma vegetação marcante do norte do Canadá. Essa é a taiga, ou floresta de coníferas, por conta de suas árvores em forma de cone. Olha só, temos um mascote aqui. Será que ele está com frio? O Google traz algumas informações interessantes para a gente sobre Yellowknife. Yellowknife é a capital e única cidade, bem como a maior comunidade dos territórios do Noroeste, no Canadá. Ela está localizada na costa norte do Grande Lago do Escravo. Olha aqui o nosso Grande Lago. Cerca de 400 quilômetros ao sul do Círculo Polar Ártico, ou seja, não estamos ainda no Polo Norte e já temos uma área pouquíssimo povoada. Veja bem, é a única cidade de um território imenso, que são os territórios do Noroeste. O Google Maps traz algumas informações para a gente. Os territórios do Noroeste são um território federal canadense, em uma área de aproximadamente 1.144.000 km² e uma população de 41.786 habitantes no censo de 2016. É o segundo maior e o mais populoso dos 3 territórios do norte do Canadá. Ou seja, considerando o território de Yukon, os territórios do Noroeste e Nunavut, este aqui, com seus pouco mais de 41 mil habitantes, são considerados os territórios mais populosos dentre esses 3 aí do norte do Canadá. Beleza, professor, 41 mil pessoas é um número bem diferente dos 34 milhões de pessoas que você falou. Onde é que está esse povo todo? Esse povo todo está o mais longe possível do Polo Norte, ou seja, na parte mais ao sul do Canadá. Toda essa área aqui ao sul do Canadá é a área mais povoada e mais populosa do Canadá, com suas principais cidades. Logo temos ao norte os famosos vazios populacionais, ou seja, áreas muito extensas com poucas pessoas. E isso, como a gente viu, se dá por conta do rigor das condições climáticas nessa área. Apesar disso, o Canadá é considerado um país que tem uma boa qualidade de vida. É um país desenvolvido. A mortalidade infantil é baixa. Esta aqui, Ottawa, é sua capital. Vamos visitá-la? A gente já consegue perceber que a quantidade de ruas é bem maior do que a cidade anterior que a gente visitou, não é verdade? Vejamos aí que Ottawa é uma cidade bastante grande. É uma das cidades mais populosas do Canadá, com mais de 1.200.000 habitantes. Esta é a sede do Poder Legislativo do Canadá, ou seja, o equivalente ao nosso Congresso Nacional no Brasil, onde estão os deputados e senadores. Aqui estamos. A população do Canadá é predominantemente branca, formada por descendentes de imigrantes anglo-saxões, ou seja, 44% da população canadense é de ascendência inglesa. Essa galera está concentrada justamente aí, na província de Ontário, que tem por capital Ottawa, que é a capital também do país. Já 31% dos canadenses são de ascendência francesa na província do Quebec, que a gente vai visitar daqui a pouco. Essa influência da colonização inglesa e francesa faz do Canadá hoje um país bilíngue, ou seja,
Tanto o francês quanto o inglês são idiomas oficiais desse país. Vamos nos despedir de Ottawa? Veja bem, o rio Ottawa, do mesmo nome da cidade, divide as províncias de Ontário e Quebec. Pelo nome dos lugares, a gente já consegue perceber essa diferença. Em Ottawa, a gente tem a influência inglesa. Perceba o nome do edifício do Poder Legislativo. Perceba que ao norte do rio nós já temos palavras de influência francesa. Notre-Dame de la Salette, uma igreja que já se localiza no estado do Quebec. E vamos para Quebec. A cidade de Quebec fica às margens do rio São Lourenço, na província canadense de Quebec, de mesmo nome, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, onde a maioria da população fala francês. Vamos visitar o Château Frontenac. O nosso amigo parece estar em reforma, mas mesmo assim continua atraindo muitos visitantes. Vejamos o pessoal aqui. Mas nem só de ingleses e franceses é composta a população do Canadá. Há também os Inuits, ou os Esquimós, que vivem em sua maioria justamente lá nos territórios mais ao norte, como a província de Nunavut, que vamos visitar agora. Tchau, Chateau. Tchau, Quebec. Tchau, província do Quebec. E vamos para Nunavut. Aqui está o território dos Esquimós. Podemos ver, Nunavut é o mais novo, maior em extensão territorial e mais setentrional, ou seja, mais ao norte, território do Canadá. É também o segundo menos populoso de todos os territórios, por conta dessa região ser muito fria. As maiores cidades canadenses, porém, estão mesmo no sul do seu território. No sudoeste destaca-se Vancouver. Aí está Vancouver, na Colômbia Britânica. No centro-sul destaca-se Winnipeg. E no sudeste destacam-se Toronto, Ottawa, Montreal e Quebec. Toronto é a maior cidade canadense com mais de 5 milhões de habitantes. E perceba, aqui no sudeste do Canadá, ela já faz fronteira com os Estados Unidos. Aqui está a cidade de Detroit, aqui Chicago e aqui o estado de Nova York. E é justamente os Estados Unidos que vamos conhecer um pouco mais agora.